Olá, bom dia para você. Que beleza imensa aqui no shopping Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Que coisa linda essa claridade toda. Mas a Bíblia fala de ruas de ouro e de cristal na Nova Jerusalém. Uma metáfora sobre a cidade que é cheia da glória do Senhor. É para lá que nós vamos eternamente. Não vamos ficar num cantinho, não. É muita alegria, muita paz, é muita comunhão, é muita adoração. Por isso, se você acha lindo locais assim, uma beleza, é muito mais incomparável a Nova Jerusalém, a cidade santa que o Apocalipse descreve na visão que o apóstolo João teve. Então, sirva o Senhor de todo o coração, adore Ele aqui, porque lá você vai adorar muito. E que Deus te abençoe.